queridos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Estamos no nosso segundo vídeo da nossa série O que Deus está dizendo. E nesse segundo episódio eu quero falar sobre transição espiritual. Espero que em nome de Jesus o Senhor possa falar ao teu coração através dessa palavra e falando com você, que você possa compartilhar dela com outras pessoas em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Como eu disse aqui, eu quero falar sobre transição espiritual. É quando uma estação ela se encerrou, mas Deus ainda não revelou completamente a próxima estação. Sabe? É o entre a promessa, ou entre o processo e a promessa. Sabe, esses entres da nossa vida, você saiu de um lugar, mas você não chegou ainda no lugar que Deus determinou. Então essa é a transição espiritual. E nós podemos ver que Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos diz que toda estação ela tem um tempo. Há um tempo de abraçar, um tempo de deixar de abraçar. Quando você discorre Eclesiastes 3, você vai ver a respeito disso. E de fato há coisas que elas foram maravilhosas durante muito tempo da nossa vida, em uma determinada estação. Foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, mas não foi feita para permanecer eternamente. Então existem sim experiências, portas que podem ter sido abertas por Deus e ainda assim ter chegado ao fim. Então nós precisamos ter esse entendimento dentro dessa transição espiritual, né? Que ainda que coisas foram maravilhosas, experiências foram maravilhosas, a porta pode ter sido sim Deus que abriu, porém isso não quer dizer que isso não pode chegar ao fim. Então nós precisamos entender que há um tempo para cada estação, né? Há um tempo para todas as coisas, como nós lemos aqui em Eclesiastes. E de fato a transição, esses entres da vida, entre o processo e a promessa, é um lugar desconfortável. A transição espiritual é um lugar desconfortável. A transição ela é desconfortável porque você já saiu do lugar, né? De repente que Deus já encerrou, que Deus já falou que deveria sair, mas você ainda não chegou no próximo, né? Você ainda não chegou no lugar da promessa. E nós podemos ver isso acontecendo em Israel, né? Quando o povo ele saiu do Egito, né? Deus havia tirado eles com mão forte do Egito, eles saíram do Egito, mas eles não haviam chegado ainda na terra prometida. E o entre na vida do povo de Israel, após eles terem saído do Egito, né, esse entre o Egito e a promessa foi justamente o deserto, né? Então, entre o Egito e a promessa existia o deserto. E o deserto não era o destino deles. Aleluia! O deserto não era o destino deles. Era o caminho que eles precisavam percorrer para alcançar a terra prometida. E de repente você está justamente nesse entre, aonde Deus mandou que você saísse porque aquela estação se encerrou, mas ele não revelou ainda completamente e você está justamente neste deserto. Talvez você esteja atravessando justamente este deserto. Deus manda te dizer, aleluia, neste vídeo é apenas uma travessia, é apenas
uma travessia. Esse deserto não é permanência. Esse deserto não é para sempre. Esse deserto é apenas uma travessia. Faz parte do caminho que é necessário ser percorrido para chegar à terra prometida. Então Deus, ele também está nos entres da nossa vida. Deus, ele também está nas travessias dos nossos desertos. Aleluia. Porque assim foi com o povo de Israel. A Bíblia diz que esse povo sai do Egito, começa a percorrer e atravessar o deserto. Porém, Israel no deserto, nuvem durante o dia, aleluia, que os cobria, fogo durante a noite, aleluia, coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia, dentro daquele deserto onde o sol era escaldante, eles eram supridos, né? Havia provisão do Senhor no meio do deserto. Eu quero te dizer neste vídeo, ao teu coração, assim o Senhor te diz: está tendo provisão, o meu cuidado está sobre a sua vida, o meu cuidado está sobre você. Mesmo que você esteja atravessando este deserto, o Senhor está segurando na tua mão. O Senhor está vindo com provisão, o Senhor está cuidando de cada detalhe. Então Israel no deserto pôde experimentar, atravessando o deserto, pôde experimentar a mão forte do Senhor, nuvem durante o dia, aleluia, fogo durante a noite, provisão, alimento, aleluia, direcionamento. Então, eu quero te dizer aqui, aleluia, que Deus, ele está nos entres da nossa vida, entre o processo e a promessa. Ele está conosco, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, Deus presente o tempo todo, aleluia. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu enviarei o Consolador, e este Consolador, Espírito Santo, aleluia, estará com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Aleluia! Então Deus também está nas travessias dos nossos desertos. Aleluia! Deus está dizendo para alguém aqui neste vídeo: eu estou no meio dessa transição que você está enfrentando na tua vida espiritual. Eu sei, é desconfortável, mas eu estou contigo, e esse deserto é apenas uma travessia, assim manda dizer o Senhor. Então Deus, ele não revela o mapa inteiro, né? É desafiador, é desconfortante essa transição espiritual, porque justamente nós não recebemos um mapa inteiro de Deus dizendo o que nós vamos enfrentar, falando se nós vamos enfrentar desertos, se nós vamos enfrentar situações diversas. Não, ele não nos dá um mapa inteiro. É justamente para que a gente possa entender que precisamos viver na total dependência do Senhor o tempo todo. Precisamos estar na total dependência de Deus, confiando de que, de fato e verdade, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu não consiga entender, ainda que eu não consiga entender o que ele está fazendo, saiba que Deus, ele está rigorosamente no controle de tudo. Abraão, ele recebeu uma ordem. Abraão, ele recebeu uma ordem de Deus dizendo: olha, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão recebeu uma ordem de que ele deveria encerrar aquela estação. Então, Abraão, ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela, mas Deus não dá um mapa, Deus não entregou um mapa detalhado para Abraão, dizendo o que ele iria enfrentar, dizendo quanto tempo que ele iria percorrer para chegar à terra a qual o Senhor lhe prometera. Deus, ele não deu um mapa detalhado na mão de Abraão, dizendo cada etapa que ele viveria até chegar à terra, né? Até chegar ao lugar aonde Deus mandou que ele, ordenou que ele fosse.
Então, Abraão, ele obedeceu, ele foi, né? Ele obedeceu a voz, a ordenança de Deus, dizendo sai, né? Então, muitos momentos o Senhor só vai falar assim, vai. E cabe a nós, assim como Abraão fez, obedecer à voz de Deus. Entender e discernir que aquele momento se encerrou na nossa vida e o Senhor está nos ordenando a sair, mesmo não nos dando um mapa detalhado com as etapas que nós vamos ter que enfrentar. É obedecer e confiar na voz daquele que te chamou. Aleluia! E muitas das vezes nós queremos, né, que o Senhor nos mostre todos os detalhes de tudo que vai acontecer. E Ele está dizendo simplesmente para mim e para você, obedeça. Só obedeça ao próximo passo. Aleluia. Isso é viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, queridos, nós vamos viver pela fé. Cada passo que nós dermos no Senhor, na caminhada com Cristo, é vivendo pela fé com a certeza de que eu não sei com detalhes, ele não me deu um mapa com detalhes de todas as etapas que eu vou enfrentar na minha vida, mas eu tenho uma certeza, Ele está no controle de todas as coisas. E querido, se Deus está no controle de tudo, eu quero dizer para você, fique tranquila. Fique tranquilo, porque quando o Senhor está no controle de tudo, querido, aleluia, Ele providencia, Ele cuida, Ele zela, tá? Então, em nome de Jesus, acredite, quando o Senhor disser para você, vá, obedeça o próximo passo, ainda que você não saiba detalhadamente o que vai vir depois. Obedeça o próximo passo. A Bíblia diz assim, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Então nós precisamos obedecer no pouco, ser fiel no próximo passo, para que em cada passo o Senhor nos conduza para o centro da sua vontade. Então, se Deus, ele às vezes nos revela o destino inteiro, às vezes nós poderíamos pular etapas. Se Deus nos revelasse, de repente, um mapa detalhado, o destino inteiro, né? Como seria? Às vezes, nós iríamos pular algumas etapas. Faz parte da nossa humanidade querer algo de forma imediata. Faz parte da nossa humanidade, às vezes, querer pular processos. É por isso que Deus, ele não nos dá esse mapa detalhado, né? É por isso que nessas transições espirituais nós ficamos na total dependência do Senhor. Então, essa transição, este lugar às vezes de deserto, essa travessia de deserto, este momento de processos na nossa vida, eles são essenciais. Você pode me perguntar, essenciais para quê? Queridos, essenciais para a nossa maturidade espiritual. Porque ninguém amadurece sorrindo. Eu vou dizer de novo. Ninguém amadurece sorrindo. Então nós precisamos entender que os processos, eles são essenciais para a nossa maturidade. Eles nos darão maturidade na nossa caminhada. Então é necessário essas transições espirituais para que a gente tenha mais confiança no Senhor, para que a gente tenha mais experiências com o Senhor, para que a gente aprenda a descansar nele, a confiar nele e a obedecer a sua voz. Então, às vezes nós queremos muito acelerar as coisas. Eu não sei se você é assim, mas nós estamos diante de um tempo hoje, né, aonde cada dia mais as coisas têm se acelerado e tende se acelerar mais ainda devido a IA, as tecnologias, enfim. Então nós podemos ver que as coisas estão caminhando para as coisas de forma muito imediata. Só que as coisas de Deus elas não se amoldam às coisas deste mundo, né? As coisas de Deus é totalmente diferente. A matemática do nosso Deus é diferente, né? Então nós precisamos
compreender que quando nós aceleramos ou pulamos etapas, nós deixamos de receber a maturidade e os tesouros que os processos nos dão. Aí você pode perguntar assim, pastora, tesouro nos processos? Sim, nós recebemos tesouros nos processos da nossa vida. Nós não podemos deixar que os processos passem sem nós aprendermos com ele alguma coisa, né? Então nós precisamos entender que na mão de Deus a dor não é desperdiçada. Na mão de Deus há uma maturidade que vem dentro desses processos que nós passamos. Então às vezes nós queremos acelerar as coisas e eu quero te dizer, não acelere as coisas, não pule etapas, não faça como Sara ali que ouviu que Deus havia de dar a ela um filho, uma promessa, mas ela quis acelerar, ela quis colocar, como dizem aí, né, no nosso ditado popular, os carros na frente dos bois. E muitas das vezes quando o Senhor ele nos dá esse mapa, se ele nos desse, né, esse mapa detalhado, de repente nós começaríamos a pular etapas. Isso aqui eu não vou passar não. Eu vou passar por aqui, ó. Eu vou passar nesse caminho aqui, porque nesse caminho vai ser mais fácil. Esse caminho que o Senhor tá me mostrando aqui, eu vou ter que passar isso, eu vou ter que passar aquilo, e eu não quero passar. Então é justamente quando Deus ele fala assim, olha, faça isso, igual ele falou com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Mas eu não tenho um mapa detalhado da próxima etapa. Não importa. Apenas obedeça. Aleluia. A palavra de Deus para nós hoje é isso. E a transição, ela é importante também. A transição espiritual, ela é importante na nossa vida, porque ela revela o nosso interior. A transição espiritual, ela revela o nosso interior. Ou seja, ela revela a estrutura, né? A transição espiritual, ela revela a estrutura. O Egito havia saído, né, de Israel fisicamente, ou seja, Israel saiu do Egito fisicamente, né? Mas ainda precisava sair de dentro deles. O Egito ainda estava dentro, no interior de Israel. Então, eles haviam saído de forma física, mas não havia saído de forma, de repente, emocional e espiritual. Então, você pode muito bem ter saído de alguns lugares fisicamente. Você pode ter saído de alguns lugares fisicamente, de algumas situações fisicamente, mas de repente você continua emocionalmente preso, emocionalmente presa. Então realmente tem pessoas que saíram de situações de forma física, que saíram de lugares de forma física, mas emocionalmente continuam presas àquela situação, emocionalmente continuam presas àquela pessoa, emocionalmente continuam presos àquele ambiente. Então Deus ele usa essas transições espirituais para tratar a nossa identidade, a nossa dependência, o nosso medo, a nossa murmuração. Aleluia. Deus usa essas transições espirituais justamente para tratar a nossa estrutura, né? Não apenas sair do lugar fisicamente, mas emocionalmente, de todas as formas, o Senhor ele quer trabalhar em nós, né? E como saber, né? Como saber se eu estou em uma transição espiritual, né? Então, algumas perguntas são necessárias, né? O que Deus está encerrando? Será que Deus está encerrando alguma coisa? Né? Será que você tem visto, né? Você tem discernido que Deus está encerrando algumas coisas? Então a primeira pergunta é: o que Deus está encerrando? Deus está encerrando alguma coisa em minha vida? O que Deus está tratando? Deus está tratando algo? Eu tenho visto que Deus quer tratar comigo nessa área, nessa situação. Qual que é o próximo passo? Né? É fazer essas perguntas. Senhor, qual que é o próximo passo? O que eu devo fazer a partir daqui? Né? Qual que é o próximo passo
que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça neste momento, nessa transição, né? Se de fato eu estou nela. Então, para você que acredita, que está vivendo, né, essa transição espiritual, Deus continua sendo o caminho. De repente você olha hoje e fala: Pastora Laís, eu estou exatamente neste lugar. Eu estou vivendo uma transição espiritual. Eu estou atravessando um deserto. Eu estou nos entres da minha vida, entre o processo e a promessa. Deus falou comigo que iria fazer isso, isso e isso, mas eu ainda estou no entre, né? Eu ainda não cheguei lá, mas eu já saí do lugar que eu estava. Eu já encerrei ciclos, eu já encerrei estações, mas eu estou percorrendo ainda e caminhando e atravessando o deserto, essa transição. Então o Senhor manda dizer para você, Deus, Ele, né, melhor dizendo, continua sendo o caminho. Ele continua sendo o caminho. Então Deus está dizendo, continue percorrendo, continue obedecendo. Eu oro para que você, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito de Deus e que você possa receber discernimento dessa voz, aleluia, da voz de Deus, para te conduzir para o próximo passo, para te conduzir de passo em passo e que você obedeça, e que você entenda que Ele ainda e Ele é o caminho, tá? O deserto não anulou a promessa. Essa travessia não anulou a promessa. Esse entre não anulou a promessa. O silêncio que de repente acontece nas transições espirituais, porque pode acontecer também nas transições espirituais, nós vivemos um tempo de silêncio, né? Um tempo de silêncio. Eu não digo nem de silêncio de Deus, eu digo de silêncio no sentido de tantas coisas. As coisas parece que não se movimentam, né? Então, nesse tempo de silêncio, não anulou a promessa. Não anulou a promessa. A demora, né? Porque para a gente é demora, para Deus é processo. A demora não anulou a promessa. Aleluia. A transição que você está vivendo não anulou a promessa. Então eu quero te dizer neste momento, neste vídeo, né? Eu quero dizer para você que nada anulou a promessa continua de pé. Que você seja renovado, renovada através dessa palavra. Que você entenda que a transição espiritual, ela vai te dar maturidade. Mas esse deserto é só para atravessar, porque é uma promessa de Deus te esperando. E essa promessa vai se cumprir se nós não desfalecermos no meio do caminho. Então que você receba, em nome de Jesus, força para continuar, força para obedecer, discernimento para entender o próximo passo e viver a plenitude de tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Te espero no nosso próximo episódio, onde falaremos de que quando Deus começa a mexer nas nossas estruturas. É forte. Quando Deus começa a mexer nas nossas estruturas. Que Deus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor.